Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Código Aberto. É isso aí, Código Aberto, gente. Graças a Deus, hein? Que saudade de vocês aqui no Código Aberto. Eu tava de férias, né? Desculpa aí. E agora voltei com pique total e, gente, não podia ser, né? Diferente. Eu tinha que começar no 220. Pastor Dimes, que o diga, né, Pastor Dimes? Bom dia, bem-vindo. E que legal começar essa série aí, pelo menos no mês de fevereiro, contigo, né? A gente sabe que a sua vida é difícil, é corrida e nem sempre é fácil te trazer aqui no programa, mas é uma alegria pra gente tê-la aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer conversar aqui, ainda mais um assunto tão importante. Sempre que nós falamos da Bíblia é muito bom. Quero desejar um bom e abençoado dia para você, ouvinte da AM 1080. Tá certo. A minha querida do ladinho dele também. Vocês estão vendo aqui no Facebook, olha só. Também no YouTube da rádio. A super menina da luz. Aliás, essa madrugada deu uns picos. Eu tava Sentiu acordada aí? já, eu percebi. Percebeu, né? A Sandra ficou meio que preocupada. Eu falei, mas a Luz tá aqui pertinho, ela mora perto da gente. Resolveu. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai ter também dois telespectadores, porque eles vão ver no Facebook especiais, que são os meus pais. Seu Luiz e Dona Rosa, beijo pra vocês, saudades. Eles estão aqui? Não, eu estou em São Luís. Em São Luís? Ih, estamos alcançando ouvintes do Maranhão, hein? E a querida Maria Liduína. Como é que escreve? Liduína. Isso mesmo. Falei certo, né? Liduína. Quase enrolei, né? Liduína. Você tá bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Fiquei sabendo também, tirou as férias que você tava dizendo? Sim, 15 dias. Viajou? Ficou em casa? Não, fiquei em casa. Descansou nela. Então tá bom, deu pra descansar. Gente, vamos lá. O assunto de hoje é polêmico. E sem um pastor para nos dar assistência, ficaria meio difícil falar de 144 mil de selamento, né? Aliás, é um assunto, né, pastor, que muita gente até confunde, né? Não entende bem esse assunto, não é verdade? É polêmico. Sem dúvida nenhuma, é muito polêmico. Existem várias interpretações sobre esse grupo especial que a Bíblia apresenta em Apocalipse 7, também descreve em Apocalipse 14, e aqui nós vamos procurar, à luz da Bíblia, interpretar quem são. Muito bem, muito bem. Mas antes da gente começar mesmo, vou pedir aqui para a Luz orar para a gente, por favor, para a gente poder começar. Santo Espírito, nós te glorificamos por mais um dia, pelo dia que o Senhor nos concedeu acordarmos vivos. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar aquilo que estudamos durante a semana com essas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo também. Nós pedimos que o Senhor nos conduza naquilo que vamos falar e os corações estejam preparados, ó Deus, para receber a tua mensagem. Batizamos com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Agora sim. Ai, gente, pega aí a Bíblia, porque a gente precisa ler mesmo, precisa orar muito para entender esse assunto. É um assunto que a gente precisa realmente do Espírito Santo, como a Luz até pediu, porque se a gente seguir sem o Espírito Santo, já vai começar a inventar um montão de coisa, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o povo de Deus selado. Nós tivemos aí um intervalo, né, pastor? Nós tivemos aí, na semana passada, estudamos sobre os 7 selos, e aqui no capítulo 7, há uma certa pausa. A gente não entra logo no 7º selo, né? Exatamente. Na verdade, essa pausa é para explicar, para responder uma pergunta da qual termina o capítulo 6. No capítulo 6, verso 17, ali, descreve um grupo que está apavorado pedindo que as rochas, que as montanhas caiam sobre eles, porque eles reconhecem o dia do juízo de Deus. São pessoas que sabem que desprezaram o juízo de Deus e agora é a hora do acerto de contas. Então elas fazem uma pergunta: quem poderá subsistir, suster-se diante desse dia de acerto de contas? E aí vem o capítulo 7 falando, demonstrando que Deus tem um povo, que Deus protege o seu povo, conhece o seu povo e que nenhum mal alcançará esse povo, que fará mal a ponto deles perderem a salvação. E o capítulo 7 é um capítulo que nos traz informação
que nos leva à transformação e uma motivação para continuar a caminhada. É claro que a gente aqui, com pouco tempo, a gente não consegue explicar todos os detalhes, né? Por isso a gente sempre fala para você procurar uma igreja adventista e ali você vai ter muitos estudos, você vai ter, inclusive, nesse sábado pela manhã, várias classes estudando esse tema. A gente só quer aguçar a sua vontade, mas eu não posso deixar de destacar alguns pontos principais aqui, porque a gente vê que no capítulo 7 é falado de 4 anjos retendo 4 ventos, né? E as pessoas perguntam, que vento é esse? Será que é da tempestade que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem? Que vento é isso, né? Que é furacão? E a gente tem que entender que Apocalipse é tudo simbólico. Quando a gente vê vento, a gente vê selamento, o que a gente pode entender, ô Luz? Normalmente vento, quando tá falando na Bíblia, se refere a conflitos, a guerras, a destruição, a coisas desse tipo, né? O pastor estava até brincando, se os ventos estão ali sendo segurados pelos anjos, imagina quando eles forem soltos, né? Porque as coisas já não estão boas, né? A gente já vê guerra, já vê conflitos, já vê tudo. Mas você falou sobre selamento, né? Deus está segurando esses ventos justamente porque é o período que ele precisa para selar aqueles que vão fazer parte desses 144 mil, daqueles que que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, daqueles que serão salvos, né? Entendi. Então eles precisam estar ali segurados, os ventos, para que essas pessoas sejam seladas. Vamos falar um pouquinho, pastor e Maria, sobre esse selamento? O que é selo? O que é selamento? Um selo, ele tem algumas características, ele demonstra a propriedade, ele pode servir também para ocultar um conteúdo e para protegê-lo. E o selo aqui, descrito em Apocalipse 7, demonstra que aqueles que serão selados, eles pertencem a Deus, Deus os conhece e utilizará disso para protegê-los desses eventos finais que ocorrerão. Mas nós precisamos ter em mente bem claro que esse selo, ele não é visível. Ele não é visível. Não é uma marca visível que foi colocada nas pessoas. Vamos fazer uma representação. Para ficar mais fácil para o nosso ouvinte aí, que talvez não tenha muito conhecimento desse assunto, nem pôde acompanhar com o Leandro Quadros, vamos ler lá Apocalipse capítulo 7, fica mais fácil para o ouvinte entender do que a gente está falando, que diz assim, do verso 1 até o verso 3, diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore nenhuma, ou árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A pergunta que pode vir à mente de quem está nos assistindo é: por que selar na testa? Maria. Esse tema é bastante interessante porque realmente muitas especulações surgem, né, a respeito desse selamento. Porque selar, então, nós percebemos nos estudos anteriores, no capítulo 6, que a partir do 6º selo, Deus ele começa então a livrar o seu povo que estava, né, sofrendo. E a gente sabe que esses eventos, as tribulações, elas vão se intensificar. Né? Então, o selamento aí, como o pastor e a Luz já falaram também, é justamente para proteger esse povo especial, o povo de Deus, aqueles que são fiéis, né, que se mantêm firmes. Então, esse selamento é na fonte porque é uma questão de consciência, né, de conhecimento. Né? E a gente pode ler aqui Ezequiel 20:20. Sim. Só vou abrir aqui para a gente ler. Ezequiel 20. Ezequiel, capítulo 20 e o verso 20. Que ele fala aqui de um sinal, né, especial que existe entre Deus e o seu povo. Aqui, ele diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Né? Então, como o pastor mencionou, o selo ele tem essa característica de identificar quem é o proprietário de algo. Então, quando algo recebe um selamento, né, ali está dizendo quem é o dono. Né? Então, o povo de Deus, nos últimos dias, quando receber esse selamento, ele vai saber, então, como diz aqui Ezequiel, que a Deus pertence esse povo, né? Que é uma classe especial e que por isso eles estarão então protegidos, porque Deus mesmo estará cuidando de cada um deles.
Isso mesmo, pastor, certo? É isso aí. O selo, o selamento, ser selado na testa, demonstra a consolidação intelectual e espiritual da verdade da palavra de Deus na vida dessa pessoa. É mais do que apenas saber, é viver, é internalizar a verdade e externá-la nas práticas. Ou seja, nesse sentido, as nossas obras, as nossas atitudes, elas demonstrarão que estamos seguindo no caminho de Deus. É o cristianismo na prática. O cristianismo na prática. Entendi. Agora Luiz. as pessoas devem dizer assim, mas por que o selo de Deus é o sábado? Isso é porque vocês são adventistas e tal, e vocês guardam o sábado. Tal. Parece que está forçando, Parece que a gente né? está forçando a barra, né? Mas uma coisa que Apocalipse 14:12 diz é que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a diferença do povo nos últimos dias, do povo que vai ser escolhido nos últimos dias. Todo adventista vai ser salvo? Não. A gente sabe disso. Mas o que guarda os mandamentos de Deus. Então, o ponto de divergência no mundo hoje com relação aos mandamentos de Deus é justamente o sábado. Como o pastor falou ainda agora. Porque assim, a lei de Deus ela é moral, né? Não matar, não furtar, não desejar o mal ao próximo e tal. Então, isso tudo é moralmente bom. Agora, o ponto de divergência é o sábado. Nem todo mundo escolhe guardar o sábado, né? Entende isso, não tem na fronte, não tem a consciência disso, né? E a gente... eu esqueci outra coisa que eu ia falar. O pastor falou sobre selo, né? Que tem um legislador, quem escreveu, tem a jurisdição, né? O local onde aquele selo é vigente, e tem também o título. Então, nada mais do que... Se você ler lá Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos, você vê claramente no sábado... Vamos até ler lá, né? Só para confirmar. Êxodo capítulo 20. É o único mandamento que tem todos esses itens de um selo, né? Êxodo 20. Êxodo 20, capítulo... 8 a 12. Do 8 ao 11. Isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, quem é o legislador? O Senhor teu Deus. Ele criou. Deus é o legislador. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Quem faz as coisas? Ele é um criador. Então, o título de Deus é esse. Ele fez os céus e a terra. Então, Deus é o criador. Esse é o título dele. Sim. O mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E qual que é a jurisprudência, né? Onde é que ele atua? Em todo mundo. Ele criou os céus, o mar, tudo. Então, aqui está claramente que o selo de Deus é o sábado. Porque tem todas as características de um selo. E nos últimos dias é isso que vai ser divergente, que vai fazer a diferença. Ou seja, querido ouvinte, o grande conflito no final dos tempos será uma questão de adoração. A quem eu adoro? A Bíblia te convida a adorar a Deus que fez o céu, a terra e o mar. Isso está lá em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Isso remete a justamente o que acabou de ser lido agora, Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11. E tem algo a mais que eu gostaria de destacar. Dos 10 mandamentos, o único que apresenta quem é o Criador é o 4º mandamento, o que requer a observância, a guarda do sábado. Por que eu adoro a Deus? Essa é a questão. Porque Ele é grande, porque Ele é forte? Eu vou te responder de forma pessoal. Eu adoro a Deus porque Ele é o meu Criador. É por isso que Ele é digno de adoração. E o único mandamento que aponta a Deus como o Criador é o 4º mandamento. Uma outra questão. O 4º mandamento, ele é o elo da corrente que liga as 2 tábuas da lei. Nós sabemos que a primeira tábua da lei requer o amor a Deus. E a segunda, o amor ao próximo. Exato. O próprio Jesus falou isso de forma muito clara. O sábado, ele busca o meu relacionamento com Deus, mas também protege o meu relacionamento com o meu próximo. Até com os animais, né? Exatamente, até com os animais, com a criação de Deus. Então a gente vê como é especial. Não é porque uma religião escolheu, até porque o sábado foi instituído antes de haver religião. Ali no Éden, na semana da criação, no final da semana da criação, antes de haver pecado. E por isso Deus escolheu, não fomos nós que escolhemos. E apenas nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus obedecendo. Aliás, a palavra obediência é o toque do grande conflito. A quem nós vamos obedecer?
Tá certo. Agora vamos entrar no lado polêmico, né? Agora tava fácil. Vamos entrar lá agora em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 4, porque ali aparecem, como muitas pessoas lembram, né? Aparece aqui os 144 mil. E alguns perguntam, esse número aí, essa lista, esse número é simbólico, essa lista aí, ela é histórica, não é? O que pode ser? Isso é uma lista espiritual? Muita gente levanta essa questão e eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês entenderam. Porque ali a gente encontra as 12 tribos e ele vai somando ali das 12 tribos, 12 mil de cada. E a pergunta, por que 12, né? Então nós temos que chegar, já que é tudo simbólico no Apocalipse. Sim. Provavelmente o pastor vai falar sobre essas questões mais simbólicas, mas eu queria levantar só uma questão lógica. Vai lá. É só uma questão lógica. Hoje, atualmente, no mundo, nós temos 7,6 bilhões de pessoas. Exato. Imagina, aí tem Adão, tem Abraão, tem o Daniel, tem José, tem os discípulos. Serão salvos só 144 mil? E aí? Desses 7,6 bilhões, então, sei lá, quantos serão salvos? 2 mil? A grande comissão lá em Mateus 28, 19 diz que a gente tem que ir todo mundo pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então seria muito contraditório se esse número fosse literal. Porque é como se eu dissesse assim, Diógenes, se eu pregar o evangelho para ti, eu tô perdendo talvez a oportunidade de ter a minha vaga, entre aspas, né, se a salvação fosse assim, a minha vaga no céu. Então para que eu vou pregar para os outros, né? Haveria conflito, ninguém pregaria, ninguém falaria do evangelho. Exato. Então 144 mil ele não pode ser literal, é um número simbólico, para representar um número completo, né? O 12 na palavra, o pastor Dimas vai explicar melhor, mas o 12 na palavra, a Bíblia ela tem números que têm um certo significado, né? Quando ele fala de 12, ele fala dos 12 apóstolos, das 12 portas, das 12 pedras e tudo. Então, ele coloca aqui as 12 tribos também, 12 mil de cada das 12 tribos. E o interessante dessas tribos... Eu não vou falar tudo, né? Deixa o pessoal falar também. Vai lá. É interessante que a gente não pode pegar simplesmente uma expressão de um número aqui dentro do Apocalipse, que é um livro quase que todo simbólico, e dizer que é literal, né? A menos que o texto nos indique isso, né? Que seja literal. Tem que ver o contexto, né? Exatamente. Então, nós temos que verificar aqui e na leitura do texto e com as análises que nós podemos fazer, né? Então, não podemos afirmar que realmente só 144 mil pessoas vão ser salvas. Até porque o Evangelho, desde Gênesis até Apocalipse, Deus pede que seja pregado a toda a nação, a toda a tribo, língua e povo. Então, não tenho como... destacar aqui e dizer que só um grupo, só 144 mil, só 12 mil de cada tribo vai se salvar. Ainda tem a grande multidão, né? A gente pode até dizer assim, não, gente, é complicado, né? 144 mil, mas não, e se tiver mais um ali, Deus não vai aceitar? Né? Senhor, mais um! Mas o grande destaque aqui é que o livro do Apocalipse é simbólico. Nós temos que entender isso aí. É simbólico. Deus quer que todos se arrependam, né? Ele não quer condenar ninguém, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, pastor, explica pra gente aí, teologicamente, por que não é um número literal? Você já deu a dica preciosa. Apocalipse é um livro simbólico. A não ser que o texto seja muito claro que se trata de algo literal, nós devemos interpretar simbolicamente. Okay. Ventos, mulher em Apocalipse, por exemplo, representa igreja, águas significa povos, dragão é o adversário de Deus, enfim. Então é um livro simbólico, então precisamos ter um estudo acurado para entender esse simbolismo. As 12 tribos, para começar, por que não dá para ser literal? Porque nós temos que lembrar que em 722, quando a Síria invadiu o Reino do Norte, em Israel, ele dizimou as 10 tribos. Então, das 12, 10 já não existem. Nenhum judeu hoje consegue chegar na sua linhagem, a não ser que seja Judá, Benjamim ou Levi. Só essas 3. As outras foram desfeitas. A própria forma com que foi escrito diz muito. Ora, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, então não seria escrito de uma maneira displicente. Em todas as outras partes da Bíblia que menciona as 12 tribos de Israel, ela vem por idade, ela vem com um nome específico. Nessa de Apocalipse 7 é diferente.
A forma de escrever não apresenta todas as tribos. Não apresenta todas as tribos. Por exemplo, retira Dan. Efraim provavelmente é colocada como José. Sim. E Levi. Então, não bate a mesma língua. E depois, se você for ver as características, não se macularam com mulheres. Enfim. Então, tem todo um simbolismo. Sem contar também uma coisa. Desculpa te cortar. Fica muito estranho, né? De cada tribo tá certinho 12 mil, né? 12. Nós cremos que os 144 mil ele representa a totalidade do povo de Deus que estará vivo na ocasião da volta de Cristo, que passará pela grande tribulação da qual apresenta o próprio capítulo 7, a grande tormenta. Esses são os que vieram da grande tormenta. E eles não provarão a morte, ou seja, eles serão privilegiados. Mas volto a dizer, não serão apenas 144 mil. Cremos que esse é um número simbólico que apresenta a totalidade do povo de Deus. De todas as nações. Porque se nós fizermos a conta, 12 vezes 12 vezes 1000. 12, as 12 tribos, os 12 apóstolos, vezes 1000, que é um número de totalidade. Então nós vemos aí que representa essa totalidade dos que passarão pela grande tribulação final, não provarão a morte, serão transladados, receberão a vida. Entendi. O interessante dessas características das tribos é que, como o pastor falou, né? Efraim e Dan estavam fora. Mas por quê? Porque a gente vê na história que eles sempre estavam envolvidos com apostasia, com confusão. Então, a salvação ela é sempre pela graça, mas no nosso quesito é uma questão de caráter. A única coisa que eu levo é o meu caráter. Então, todas essas tribos, elas representam características de um povo salvo. Então, se Efraim e Dan não estão, então fica muito lógico e muito claro que aqueles que são apóstatas, aqueles que se envolvem em confusões, esse tipo de coisa, em idolatrias, eles não estarão no meio desse povo. Aliás, até em Gênesis a gente lê que Dan seria chamada uma serpente, uma víbora, né? Sim. Pois é, mas aí que tá. Você falou dos 144 mil, só que lá a partir do verso 9, a gente vê uma grande multidão. Aparece uma grande multidão e alguns dizem assim, essa grande multidão quem são? Alguns dizem, essa grande multidão são 144 mil. Outros dizem, não, essa multidão não é os 144 mil. O que a gente pode, através da Bíblia, entender quem são esses da grande multidão? Porque, diferentemente dos 144 mil, aqui diz que João, ele viu essa multidão, essa grande multidão. Só que quando ele fala dos 144 mil, diz que ele ouve do número, né, pastor? Tem uma diferença. Existem duas possíveis interpretações e nenhuma delas abala a nossa fé, o plano da salvação ou qualquer coisa assim. Alguns acreditam que esses dois grupos, 144 mil e grande multidão, são a mesma coisa. Ou seja, assim como João fala do leão e em seguida na mesma frase fala do cordeiro, e ele está usando duas figuras para representar a mesma pessoa, da mesma forma ele usa duas formas para se expressar do mesmo grupo. Alguns creem dessa forma. Outros já creem que os 144 mil são aqueles que passarão pela grande tribulação, não se macularam, ficaram fiéis a Deus, perseveraram até o fim e verão a Jesus sem ter passado pela morte. 144 mil, número simbólico, ok. Porém, esse segundo grupo acredita que a grande multidão já são os salvos de todas as nações e de todas as eras que ressuscitaram e já após a grande tribulação, diante do trono do Cordeiro, já glorificados, eles então são apresentados como aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Então, nenhuma fé, diga. Uma característica dos dois é que ambos estão salvos. Se eles estão juntos, se eles são separados, não sei, eles estão salvos. Eu estando em um, eu no outro, tá ótimo. Eu também. Eu quero estar lá. Não importa quem vai chegar primeiro, o importante é chegar, né? É verdade. Tá, vamos falar aqui sobre, então, as características dos 144 mil, porque eu acho que é importante, né? Mesmo que a gente não faça parte, né? Eu espero que eu faça, mas se não fizer não tem problema, que eu faça parte da grande multidão, eu tenho que saber quais são essas características que a Bíblia fala que eles são seguidores do Cordeiro.
O que vocês acharam aí? O pastor já falou uma aqui, eu queria então destacar e queria que vocês explicassem, porque a Bíblia fala que eles não se macularam com mulheres. Alguns dizem assim, então tem que ser virgem, né? Esses aí não podem se casar nem nada. Pra você já era, pra ti, pro pastor já casaram, acabou. Estamos perdidos aí, não vamos fazer parte. Será que é isso? Se é simbólico, quando fala que não se macularam com mulheres, o que Maria Liduína, o texto quer dizer pra gente? O pastor mencionou ainda há pouco que mulheres em Apocalipse é a igreja, né? Então nós podemos, a partir desse significado, desse simbolismo, nós podemos interpretar que eles não se macularam com mulheres porque eles não se misturaram com a confusão da grande Babilônia, né? Eles permaneceram fiéis a Deus, então eles se manteram afastados aí, não se corromperam, vamos dizer assim, com as falsas doutrinas da grande Babilônia, né? Da igreja infiel a Cristo. Então eles se manteram fiéis, né? Aos mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Doutrina pura, né? Doutrina pura. O que a Bíblia diz. Exatamente. Tá, e a outra característica que vocês aí perceberam? Eles foram... vamos ler aqui Apocalipse 14, 4. Versículo 4, que conta aqui as características desses 144 mil, né? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Essas são as características dos 144 mil. Quando fala aqui que eles... são as primícias, o que vocês entenderam aí? Primícias. As primícias lá no Antigo Israel eram os primeiros frutos, né, que eram oferecidos assim a Deus. E nós podemos entender aqui então que os 144 mil são os primeiros frutos dos salvos, assim, né? Isso é esse grupo especial realmente que vai ser salvo, mas sem passar pela morte, né? Estão os primeiros frutos da salvação. Aí acho que tá exatamente colaborando com aquela outra ideia, né? De que serão aqueles que não vão passar pela morte, serão os que estarão vivos na voz de Jesus, a última geração, não é isso, pastor? Isso. Olhando por esse texto, dá para entender assim. Algumas palavras na Bíblia elas têm duplo significado. Primícias e primogenitura são duas dessas palavras. Por exemplo, primogenitura pode ser o primeiro, mas também pode ser o principal. Por exemplo, Cristo é apresentado como o primogênito dos mortos, mas ele não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele foi o principal. O primeiro em importância. E primeiro em importância. Primícias, além do sentido de ser os primeiros frutos, tem também esse sentido que também a Liduína já falou, de ser o melhor. Entendi. Que foi resgatado. É o que você tem de melhor, você entrega para Deus, né? Então, essas características são importantes porque eles não se contaminaram com as doutrinas de Babilônia, símbolo de mulher, né? Seguiram o Cordeiro, não se macularam. Agora é importante falar o seguinte: não se macular não tem a ver com não mais precisar da intercessão ou do perdão de Cristo. Quer dizer que eles entenderam que são pecadores, que dependem de Deus e confiaram em Cristo e aqui lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ali tem muito a ver com caráter, com a vida, ou seja, o sangue de Jesus precisa lavar e purificar nossa mente, nossa vida, a ponto de sermos parecidos com eles. E aí eu abro até um parênteses aqui, isso tem a ver com estar ligado 220. Né? Sabia que ele ia tem falar. tudo a ver, fazer um mexão aqui. O querido ouvinte aí talvez não entenda, mas a gente costuma dizer que a gente está ligado 220. Não tem a ver apenas com a ideia de força, energia, poder. Está baseado em Gálatas 2:20, que diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a característica do povo de Deus, que será salvo. Eles estarão vivendo uma vida que não é mais a vida deles, é a vida de Cristo, reproduzindo o caráter de Cristo na vida. E essa é uma característica muito importante. E aí fica a pergunta para mim e para você, querido ouvinte. Você está vivendo a vida de Cristo? A sua vida, o seu caráter tem refletido o caráter de Cristo? É verdade. Bom, nosso tempo acabou, acho que já fechamos aí muito bem. Eu acho que fica essa palavra final do pastor, né? A gente precisa buscar o caráter de Cristo. A gente precisa ter a imagem de Cristo, a gente precisa guardar os mandamentos de Deus, fugir do pecado. A gente pode até pecar de vez em quando, né? Mas não porque a gente quer, né? A gente tem que ficar se esforçando. Não pode ser um hábito, mas um descuido, né? Exatamente. Vamos terminar. Pastor, ora pra gente, por favor, pra gente poder encerrar. Oremos então.
Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda a entender coisas que no passado ocorreram e descortina o futuro para nos preparar. Sabemos que em meio às grandes tribulações e tormentas da vida, o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor conhece de forma pessoal e até íntima cada um dos Teus filhos e filhas. Ajuda-nos, Senhor, a lavar as nossas vestes, a nossa vida no sangue de Jesus, que possamos refletir o caráter de Cristo e estarmos prontos para quando Ele voltar. Amém. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado, muito especial mesmo. Deixa eu pedir para Maria anunciar para a gente qual vai ser o tema da próxima semana, que eu sei que ela fica olhando ali, né? Não, me dá aí. Então. Deixa eu falar, eu esqueci a minha hoje. Me dá a cola aqui, que eu esqueci a minha lição hoje. Vai lá. As 7 trombetas. E olha, eu lembrei da promessa que você fez, hein? Ia trazer uma trombeta, lembra? Foi por isso que eu pedi pra você. Eu fiz um desafio pra ela antes de ela de férias, que a gente ia trocar uma trombeta aqui na hora. Olha aí. Você conseguiu? Você conseguiu? Uhum. Você conseguiu? Vai na próxima. Será? Não, aqui vai fazer um curso aí no 220. Tem uma semana pra aprender aí. Gente, grande abraço pra vocês. A gente se encontra a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.